Aí, sexto, ó, tô seguindo, hein? Vamos continuar a falar de população. A gente vai falar ainda mais alguns encontros sobre, até começar a falar dos setores da economia. A economia não pode parar, coisa que é fundamental para um país, para uma sociedade, para a vivência da população, né? Que a população é algo bem complexo. A gente tem tanta coisa para falar de população. No caso agora, a gente vai falar, ó, da distribuição espacial, ou seja, como que a população está nos continentes, no mundo, né? Então, como que eu estou balançando um pouco aqui, que eu estou numa posição diferente aqui, estou tentando me arrumar, não é terremoto que está rolando aqui não, tá? Relaxa, estou bem. Olha só, eu quero ler isso aqui. Isso aqui é porque vocês sabem que eu prefiro explicar, né? Porque isso aqui eu já li umas 500 vezes e minha explicação está sempre em cima do que está na apostila, né? Mas essa parte eu quero ler. A população mundial não está igualmente distribuída entre os continentes. O continente asiático é o mais populoso, pausa, e mais povoado, pausa, né? Populoso lembra que é o total, né? Quantidade de pessoas. Povoado é a densidade demográfica, é a distribuição da população por um território, né? Então a Ásia, se eu somar Índia e China, as duas maiores populações, dois países com mais de 1 bilhão de habitantes. Cara, se eu junto toda a América, não tem isso, não tem 1 bilhão, né? Então são dois países muito assustadores em número de população, pois tem cerca de 60% da população mundial, né? Só os dois são quase 1/3 da população, a Índia e a China. Uma densidade demográfica média aproximadamente de 80 habitantes por quilômetro quadrado. E aí esse número lembra que são números que não revelam a verdade. Eu vou ter que pensar que eu tenho 80 pessoas a cada quilômetro. E eu vejo cidades aqui no mapa, tipo Tóquio. Tóquio tem 38 milhões de habitantes. Não a cidade em si, mas a região metropolitana de Tóquio. São 38 milhões de habitantes morando numa mesma região. Não tem 80 habitantes por quilômetro quadrado em Tóquio. Nova Delhi, Pequim, Wuhan, onde começou lá a pandemia, né? O marco zero da pandemia. Gente, eu tenho cidades aí que tem mais de regiões, né? No sul da Índia, por exemplo. Mais de 10 milhões em uma região concentrada. 10 milhões de pessoas dividindo um território. Eu penso na cidade do Rio de Janeiro, São Paulo. Nós vivemos em grandes cidades. Então, quando a gente olha um número desse, fala, pô, fichinha. Pouca coisa. 80 habitantes por quilômetro quadrado. É porque ele está avaliando a Ásia, ele está falando da Rússia, ele está falando de todo o território da China. Lembra que quando a gente olha, vou fazer uma pausa aqui, eu não consigo, eu não resisto. Tem que abrir o Google Maps. Calma aí, deixa eu abrir o Google Maps aqui. Ah lá, já tô eu no Google Maps, né? Não consigo, não resisto, gente. A gente tem que olhar isso aqui. Olha, eu tô na região de Tóquio, que eu falei lá, mas uma região que tem muita gente. Eu estou numa distância muito grande e eu estou vendo a mancha cinza da área ocupada pela população. Se você aproximar, né, deixa eu pegar aqui a parte mais próxima da cidade, do centro, é gente o tempo todo. Então não tem área vazia, né? Tóquio é uma região que tem muita gente morando muito perto. Tu acha que aqui, nesse quadrado, vou ter 80 habitantes por quilômetro quadrado? Meu irmão, eu vou ter que milhares, dezenas de milhares, 20 mil habitantes, 30 mil, 100 mil habitantes por quilômetro quadrado. É bizarro você pensar numa cidade que tem muitos prédios e está todo mundo morando muito perto. Só que ao mesmo tempo, você vai aqui para uma região chamada Saitama, a cor do mapa muda. Tá verde. Se aproxima, você vê que tem muito matinho. Na área montanhosa, o Japão não é só cidade. O Japão tem áreas vazias também. Então isso acaba deixando essa densidade do país menor, porque enquanto tem áreas cheias, também tem áreas vazias. Só que o Japão tem muita área cheia. Se a gente for por continente mesmo asiático, e pensar que a Rússia tem uma área muito grande, né?
própria China, estou aqui na área da China, vamos pegar aqui Pequim, por exemplo. Não deixa Pequim para lá, Pequim é o mesmo esquema de vamos perder muito tempo nisso não. Mas uma área vazia da China, né? Os desertos do Gole. Olha essa região aqui. Essa região aqui ela é maior do que muitos países, ela é praticamente do tamanho do Japão. Densidade demográfica, 0. Não tem pessoas morando neste deserto. É um deserto muito, muito, muito seco. No inverno é muito, muito gelado, fazendo temperaturas aí de menos 30 nesse deserto. Então, não é uma região muito agradável para a sociedade habitar. E aí, se você vê como é uma média, lembra que esses números são sempre média, por isso que dá essa atrapalhada na nossa interpretação deles. Porque se eu tenho 80 habitantes por quilômetro quadrado, é porque eu tenho muitas áreas que são bem vazias, como é essa região aqui. Se for para o Nepal, para a Cordilheira do Himalaia, né? Cadeia de montanhas, são áreas que são muito ermas, muito vazias. Então, com certeza, a densidade demográfica desses lugares é bem menor. Tá? Então, essa distribuição da população, né, na Ásia, falar 80 habitantes por quilômetro quadrado, não é algo que representa uma realidade em si, porque tem muitas áreas que têm muito mais, tem outras áreas que têm muito menos. Então, nesse caso, vamos pensar aqui, ó, a Oceania apresenta o menor volume dessa população. A Austrália, um país bem vazio, tem uma densidade próxima a 0 por quilômetro quadrado. Só algumas áreas têm a população grande, né, como Sydney, Melbourne, Gold Coast, umas cidadezinhas da Austrália que são famosas, mas que não são o suficiente para levantar tanto a informação. E aí, como esses mapas eles podem nos enganar? Por exemplo, se você pensar nos Estados Unidos, é um país que tem uma população muito grande, está acima de 300 milhões de habitantes. Pô, 300 milhões de habitantes? E ele está botando aqui o território do Alasca, que faz parte dos Estados Unidos, é um estado dos Estados Unidos, mas não é colado. Os Estados Unidos tem alguns territórios que a gente chama de território descontíguo. É um território que não está unido, como o Havaí, no meio do Oceano Pacífico, também faz parte dos Estados Unidos. Né? O Alasca é muito frio, é gelado, invernos, sol da meia-noite, naquela doideira que a gente viu no começo do ano, muito, muito frio. E aqui ele está dizendo que tem 300 milhões de habitantes? Não, o Alasca é bem vazio. Tem a população muito menor se você olhar parte dos Estados Unidos como Nova York, como Nova Jersey, Washington, né, as grandes cidades dos Estados Unidos são bem mais densas, com uma quantidade de pessoas muito maior do que o Alasca. Né? Então, a irregularidade na distribuição da população é influenciada por fatores, como destaque para o meio ambiente, com certeza, e a economia da região. Eu não vou morar muito, não vou muita gente morando lá no deserto da China. Eu estou vendo nas áreas mais favoráveis da China, perto do litoral. Né? Eu não vejo muita gente no Alasca, porque é muito frio. Eu vejo gente nos Estados Unidos mais tropical. Né? Então, esses fatores ambientais e econômicos geram áreas de baixa densidade, que chamamos de vazios demográficos, como no polo, né, lógico, nos desertos, e outras regiões que são densamente povoadas, que normalmente estão próximas ao litoral e aonde tem um clima mais favorável, onde tem recursos naturais para o desenvolvimento das atividades humanas. Que fácil de pensar nisso. Pô, lógico que vai ter mais gente onde é mais fácil de morar. Né? Então, nesse caso, para a gente fechar essa parte aqui da matéria e depois eu fazer os exercícios, né? A gente vai falar aqui mais algumas coisinhas aqui para fazer os exercícios. Quero que vocês façam, né? Semana que vem eu vou corrigir só. Então, quero muito ver vocês fazendo, que não vai ser difícil, cara. É só você pesquisar, a gente já está na internet. É só tacar lá a informação para você pensar no Brasil, qual é a população absoluta, qual é o nosso território, fazer o cálculo da densidade demográfica, que é dividir um pelo outro, do nosso estado do Rio de Janeiro, da nossa cidade do Rio de Janeiro, né?
Então faz aí, por favor, né? Vamos fazer essa atividade para a gente quase finalizar o assunto de população, tá? Então, bonitos, população não é tão difícil, é só prestar atenção nas informações, nos dados e no que é cada dado, né? O que ele significa, beleza? Então, tenham um bom estudo, fiquem tranquilinhos, que com calma vocês vão entender tudo. Qualquer dúvida é só falar comigo, sabe que eu estou à disposição de vocês, tá? Tamo junto, um abraço e até breve. Valeu!